Olá, amigos e amigas, estou aqui para passar para vocês algumas informações importantes para o preenchimento do formulário GUT, ou do Plano de Ação ou do Planejamento chamado GUT, que é basicamente gravidade, urgência e tendência. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho no nosso dia a dia? Quando a gente consegue identificar com clareza exatamente aquilo que está nos perturbando, aquilo que está nos incomodando, ou os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, fica muito mais fácil quando a gente consegue uma ajuda, uma identificação de uma forma consciente através de uma metodologia muito simples, que é o preenchimento do GUT, que algumas pessoas têm dificuldade e eu vou explicar exatamente em 3 vídeos bem rápidos para que você não perca tempo. Então, hoje nós vamos começar entendendo o que é o GUT, depois, amanhã, eu vou passar mais um que seria o como preencher o GUT, e no terceiro dia, as conclusões que nós podemos tirar. Então, vamos lá. Para ser muito rápido, o que é esse GUT? Né? Vamos trabalhar com as seguintes questões. O que é gravidade, urgência e tendência? É um método que tem uma característica de analisar fatos sobre esses 3 critérios: o critério da gravidade, o critério da urgência e o critério da tendência. E para fazer essa análise, elas têm que ter algumas perguntas básicas, né, que seria o seguinte: primeiro, eu vou dar nota de 1 a 3, ou, no meu caso, eu gosto de dar nota de 1 a 5, né? Para orientar a tomada de decisão, o primeiro ponto. O segundo, estabelecer prioridades na solução dos problemas detectados. E o terceiro, facilitar a identificação de processos críticos. Então, toda vez que a gente consegue fazer isso, é como nós entrarmos num processo e limitar as ações desse processo, entender um pouquinho mais, porque muita gente chega e fala: olha, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantos projetos, todos eles são urgentes, todos eles são importantes, todos eles são graves, mas de repente, com este processo chamado de GUT, a gente consegue entender um pouquinho melhor e fazer um trabalho de prioridade, fazendo com que muitas vezes alguns desses projetos eles têm uma maior prioridade com relação aos outros. E nós vamos entender exatamente como isso acontece. Como é que a gente monta essa matriz GUT? Você pega e faz uma grade com 6 colunas. Pode ser no Excel, pode ser em qualquer outro tipo de formulário, qualquer coisa. Pode ser, inclusive, um pedaço de papel, se você quiser. Tá? Muito bem. E o que vem? Na primeira linha, você vai colocar aquilo que é o processo, aquilo que incomoda a ideia ou alguma coisa que você quer trabalhar. Tá? Essa é na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai colocar, vai escrever gravidade. A segunda coluna dessa matriz está o nome gravidade. A terceira coluna vem com a urgência. A quarta coluna, você escreve tendência. E a quinta coluna, que é aquilo que vai nos ajudar a entender qual é a prioridade, a gente multiplica o número, a nota que você dá na gravidade, na urgência e na tendência, e no caso, se for uma planilha Excel, ela faz automaticamente, ela faz essa multiplicação. E aí depois nós vamos, amanhã, entender em casos concretos como isso pode ser feito. A planilha está aqui. Há um processo. Existe uma coluna de gravidade, coluna de urgência, tendência, a multiplicação e, de acordo com o valor que você coloca nessa multiplicação, você vai encontrar um número. E quanto maior esse número, maior será a, a probabilidade de aquilo ser muito mais importante e rápido e prioritário que a gente pode conseguir. É um método simples, mas que ajuda muito, não só para como
pessoa física, né, como um profissional liberal, como é meu caso, como é o caso de muita gente que faz esse trabalho, como também trabalhar isso com uma equipe. Tá? Bom, e aí a gente faz o seguinte: primeiro, o primeiro ponto é você listar todos os processos, problemas, assuntos ou os itens que vão ser analisados. Tá? Depois você vai analisar separadamente cada uma das características, começando pela gravidade, passando a urgência e depois a tendência. Olha, é muito importante fazer essa análise separada, tá? Fazer esse trabalho para que a pessoa, para que a gente possa entender melhor. O segundo passo é, usando esse quadro que a gente vai ver amanhã, com dois exemplos práticos e simples de fazer, você dá uma nota de 1 a 3. Aí, no caso, nós vamos utilizar a nota de 1 a 5. Sendo que aqui a nota é baixa prioridade ou alta prioridade. Baixa gravidade, 1, alta gravidade, 5, e assim por diante. Em cada uma das características que você vai analisar. Terminada a etapa de pontuação, multiplique as notas dadas e vamos anotar na coluna 5, gravidade. A nota dada por gravidade vezes a dada pela urgência e multiplicado pela tendência. Esse é o nosso projeto de hoje. E aí nós vamos terminar nosso processo dizendo para vocês que nós estamos agora fechando esse nosso processo. Eu espero você assistir e lembrando que isso pode ajudar muito. Nós temos um trabalho mais dinâmico, mais fácil, que possa agrupar todas as tendências para apresentar às diretorias, para que você possa fazer e melhorar a sua performance, produtividade e a qualidade dos resultados. Então, aguarde que amanhã a gente continua com um exemplo prático. Por enquanto, paramos aqui.